Sobre os fatores externos que influenciam o desenvolvimento, né, a tentativa de norteá-los e até de dar um lugar a eles no desenvolvimento antiga, a filosofia antiga cuida disso, traz aí algumas ideias. A gente vai ter uma corrente importante, né, de empiristas que começaram a investigar e fazer suas observações sobre a importância da experiência ou do ambiente aí no desenvolvimento, né, na produção de conhecimentos, nas diferenças aí que o homem vai apresentando ao longo desse tempo. Então, para a gente poder pensar nas influências externas dentro da psicologia do desenvolvimento, a gente vai ter alguns pontos importantes. Tem um pesquisador chamado Richard Aslin que vai dizer sobre modelo de influência ambiental. E o Aslin vai então, de uma certa forma, mostrando para a gente que gradativamente a gente vai dando lugar ao ambiente no desenvolvimento. Então ele vai criar aí 5 modelos. Ele vai dizer da maturação, né, conceito que a gente já trabalhou anteriormente, entendendo que a maturação está protegida, né, é algo aí que a genética nos dá de presente, né, então a gente pode, por exemplo, pegar a marcha como exemplo aí de um padrão maturacional. Então isso seria maturação sem nenhuma influência ambiental a princípio. Mas aí a gente percebe também que a maturação, que o padrão maturacional ele precisa de uma manutenção. Então a manutenção seria o segundo modelo aí do Aslin. Se uma criança não manter o que ela conseguiu aí a partir da maturação, ela corre o risco de perder. Então se a gente pega ainda a marcha, se uma criança no seu primeiro, no seu segundo ano de vida, parar de andar por um acidente, por alguma questão, ela pode sim ter perdas, né, nesse padrão maturacional que ela já tinha adquirido. Depois da manutenção, a gente vai ter aí o terceiro modelo, chamado de facilitação. Esse pesquisador ele vai dizer que o ambiente ele é promovedor, né, que o ambiente ele, de uma certa forma, pode facilitar as aquisições. Então vamos pegar como exemplo a linguagem na infância. Então a gente sabe que a comunicação ela vai, né, de uma certa forma, trazer a linguagem como grande mediadora. E as pesquisas elas mostram, né, uma criança que os pais falam mais, apresentam aí uma riqueza maior de vocabulário, de expressões, essa criança vai ter mais facilidade na aquisição da linguagem. O que não significa que uma criança que, né, contrária a isso, tem um ambiente aí que seja mais simples e menos promovedor, que não vá falar. Né? A linguagem ela vai fazer parte do desenvolvimento, mas a facilitação ela coloca as crianças aí num lugar mais interessante. Né? Depois da facilitação, o Aslin vai dizer da sintonia. Né? Então, tem experiências aí que se nós não quisermos, nós não vamos ter acesso a elas, né? Então, por exemplo, andar faz parte de um padrão maturacional, mas andar de skate, andar de bicicleta, vai ter que haver uma sintonia entre as habilidades e características aí do organismo infantil e o que o meio está apresentando a essa criança. E no outro extremo, né, então se a gente pega a maturação, bem genético, no outro extremo a gente teria aí a indução, né? Então a indução seria meramente ambiental. Aprender a tocar piano, aprender a tocar violão, né? Isso aí não faz parte do nosso desenvolvimento nesse início, né? Então assim, esse pesquisador ele apresenta para a gente que o ambiente, de uma certa forma, vai potencializando o que a gente traz enquanto herança, enquanto características. Pensando também nas questões ambientais, né, tem uma ideia muito interessante dentro da psicologia, né, que é a perspectiva ecológica ou etológica. A gente vai ter também pesquisadores, né, que vêm acompanhando qual é a influência mesmo, né, do contexto familiar. Por algum tempo a psicologia ela entendia que o ambiente ele se restringia ao pai, à mãe, aos irmãos, né, de uma certa forma a um entorno muito pequeno, né, sobre essa criança. E atualmente a ideia de um contexto muito maior, né? A gente sabe que a criança ela vai estar exposta aí a várias influências. Então, mesmo que ela tenha um contato inicial com o pai, com a mãe, com o irmão, com a avó, a gente precisa entender também que essas pessoas elas circulam.
esse pai tem um trabalho, essa mãe também, essas pessoas elas estão aí transitando em outros sistemas, isso tudo de uma certa forma vai chegando a essa criança. Então, a perspectiva ecológica ela amplia, né, esse leque de possibilidades e de alcances que o contexto ele vai ter no desenvolvimento infantil. Ampliando essa ideia da perspectiva ecológica, a gente vai também entender uma ecologia social, que a gente pode aqui nesse contexto estar chamando de cultura, né? Então a cultura com seus valores, com, né, crenças, hábitos, também de uma certa forma vai ser apresentada rapidamente à criança. A gente sabe aí que, né, a ideia de universalizar o desenvolvimento ela precisa ser muito bem cuidada, né? A cultura ela de uma certa forma vai ter lugar nesse desenvolvimento e precisa ter lugar nesse desenvolvimento, né? Isso tudo vai marcando de fato as diferenças. Temos dois conceitos também que de uma certa forma fazem link para a gente poder pensar o que mais influencia ou até que ponto são as influências internas ou as influências externas que vão dar o tom no desenvolvimento, são chamados de resiliência e de vulnerabilidade. A gente vai entender que a resiliência é a capacidade de superação e a vulnerabilidade é essa exposição aos fatores, né? E quando a gente fala da vulnerabilidade, não é só uma vulnerabilidade externa, tem uma vulnerabilidade interna também, né? Você pode, né, ter um filho ou uma criança nascer, né, vinda aí de doenças orgânicas, doenças mentais, que vão tornar esse desenvolvimento mais vulnerável. A gente tem também a vulnerabilidade externa. Mas de fato o que faz a diferença ou o que compõe o desenvolvimento infantil vai ser a apropriação que cada criança vai fazer, né, do que encontra, com o que traz para esse encontro e de uma certa forma sempre ajudada, né, sempre na parceria aí com as pessoas que estão em torno dela para que ela possa se desenvolver. O desenvolvimento infantil ele é marcado então por N possibilidades, né? E o encontro dessas possibilidades é que traz a riqueza a esse desenvolvimento. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal, deixem aqui as suas sugestões, curtam nossa página no Facebook e até o próximo.